Bom, bom dia. Bom dia. Eu me chamo José Roberto Gambeiro. Não sei se todos estavam aqui da última vez, mas eu tenho 3 temas, né? Sou autor de 3 cursos, né? O primeiro fala como acessar o campo mental. Eu vou falar um pouco dele hoje. O segundo, então, é como acessar o espiritual. Eu chamo de psicologia da alma. E o terceiro é o inteligência intuitiva, que ainda não chegou, né? Nós só temos 2 tipos de inteligência: inteligência intelectual e inteligência emocional. Quando o homem descobrir a inteligência do coração, que é o poder da intuição, ele vai alcançar um outro patamar de consciência. Eu trabalho com um instituto norte-americano, que é o HeartMath, que ele estuda a inteligência do coração já há 22 anos. E todos os tratamentos, vocês podem depois pesquisar na internet, chama HeartMath Institute, HMI. Há 22 anos eles testam a inteligência do coração. E qualquer dia eu volto para falar, mas assim, o pulso do coração para o cérebro em milissegundos antes é a nossa intuição. Quando a gente estiver sintonizado com o coração, você atinge a inteligência intuitiva. E a inteligência intuitiva, ela simplesmente está no equilíbrio da pulsação, da respiração e do batimento cardíaco. Hoje, então, eu vim falar sobre o poder de criação da mente. É algo que nós esquecemos e não fazemos mais, né? Eu vim contar para vocês como era feito no passado para as pessoas chegarem no plano espiritual, chegarem ao Criador, através da sua consciência do poder da criação. Bom, primeiro eu trouxe uma determinação do que é cérebro e o que é mente, porque há muita confusão. Cérebro é um órgão físico que vai dar todas as informações eletromagnéticas para o teu corpo. Ele também armazena informação. Então, dentro do cérebro tem memória, tem raciocínio, tem inteligência, mas ele é um órgão físico, né? A mente, ela é abstrata. A mente, ela não está fisicamente, né? A mente é um campo que você cria à sua volta. Na mente você pode criar os pensamentos e aí automaticamente eles vão para um campo de memória no cérebro. O cérebro é um HD, ele vai armazenar tudo que você coloca na tua mente. Então eu vim especificamente falar para vocês sobre aquilo que nós temos na mente hoje e o que nós podemos colocar na mente, porque o que você criar na tua mente, o cérebro vai aceitar para a tua vida, né? Então, o poder de criação da mente leva a tua vida ao campo que você tem hoje de emoções e comportamento. Então, quem é você? Você é um conjunto de pensamentos, emoções e comportamentos. Se a gente tivesse que definir o ser humano na atualidade. Tudo isso é criado no campo mental. Local que, imagino, nenhum de nós acessa conscientemente. Eu vou explicar por quê, que nós não acessamos conscientemente. E é essa clareza que eu venho trazer aqui para vocês. O que cabe a nós acessar a mente, né? É o nosso poder de criação, iniciando pelo campo da imaginação, né? A imaginação é o primeiro passo para você chegar nos pensamentos. Ora, os pensamentos já estão criados, ou ora você vai criar. A gente passa o dia inteiro pensando, né, em uma coisa que já está pensada e imaginando. E dentro do poder da imaginação, você pode criar ou copiar. Esse é o tema especificamente da palestra de hoje. O copiar é muito fácil, né? O criar é o difícil. Então, você já sabe que a mente tem o poder da criação, é na mente que são formulados os pensamentos. E o teu pensamento, ele vem da tua imaginação. E a tua imaginação, ela vem do criar ou copiar. Então, logo no início aqui, eu trago uma frase de Walt Disney, quando ele começou a criar os personagens dele. E ele falava assim, o que eu posso imaginar, eu posso criar. Para que vocês comecem a entender qual é o poder da tua mente, né? Aquilo que você desejar, você pode ter, obviamente, dentro de um campo de possibilidades, né? Não é restrito. Ninguém tem nenhum bloqueio no poder da criação,
assim que você destrava. É que hoje nós estamos travados. Então, com o tempo, foi tirado o conhecimento do poder da criação no campo mental. E nós passamos a copiar tudo. Então, nós tivemos pais, professores, vizinhos, chefes, amigos, e desde pequenininho eles foram nos ensinando as coisas. Tudo que eu sei hoje, eu aprendi com alguém. Então, isso é cópia. E junto com isso, veio o modelo da sociedade, que eu vou apresentar numa próxima apresentação aqui, onde a sociedade dita o ser que você tem hoje. Isso é cópia. Então, eu perdi a propriedade de criar pensamentos. Hoje eu só copio. Quando eu copio o pensamento, eu estou trabalhando numa realidade que ela não é minha na essência, ela é copiada. Eu estou trabalhando dentro de uma área fora da realidade que eu quero buscar. Se vocês são buscadores, se vocês um dia desejam alcançar o mundo espiritual, não é essa a realidade da cópia, porque a cópia está dentro dos princípios do homem. Eu sempre falo assim, ou você vai para o lado da espiritualidade, para o todo, ou você vai para o homem. Nesse momento, o poder da cópia, ele está dentro da realidade do homem. E aí, eu vou explicar para vocês também que se torna uma fantasia, porque você vive aquilo que você não criou. Então, os nossos pensamentos hoje, eles já estão estabelecidos pelo que a sociedade, os nossos pais ensinaram. E daí você constrói uma imagem de quem é o ser humano hoje, né? O ser humano hoje deve ser uma pessoa que se veste bem, que tem um bom emprego, que tem bons relacionamentos. Então, a sociedade, ela acaba te colocando um padrão social e você é uma pessoa que nem sabe quem você é. Você simplesmente é. Quem você é? O modelo da sociedade ou o modelo que eu fui criado, né? Então, parece assim que nós somos androides programados a executar um modelo social, porque nós somos cópia de um modelo. Bom, e dentro dessa cópia, então, você começa a se frustrar, porque você vê que dentro do modelo social, por exemplo, uma mulher tem que ser poderosa, né? Ela tem que alcançar alguns patamares que a sociedade diz e você tem muitas dificuldades, né? Como o Hélio Couto disse, para conseguir casa, carro e apartamento, porque é difícil isso. E daí o que acontece? E tudo isso é pensado, gente. Tudo isso é pensado. Eu vou implantar no seu mental um modelo social para que você atinja. Como você não consegue atingir esse modelo na sua essência, na sua totalidade, você começa a se frustrar, né? E dentro dessa frustração vem, eu estou sendo injustiçado, eu sou inseguro. Você, então, dentro desse mundo aqui, se você olha, é um mundo que te dá prazer com pouco esforço. Você não criou, é só copiar. Quando você copia, você não precisa gastar muita energia para copiar. Um pouco esforço, vamos pegar qualquer exemplo aí, por exemplo, um que eu uso sempre, vocês usam, por exemplo, o Instagram. O Instagram não te dá prazer rápido, né? Um Netflix não te dá prazer rápido, né? Mas é um modelo social, né? Eu passei, quem fez o curso comigo das redes sociais. Isso. Não sei se alguém viu. O dilema das redes sociais, alguém já viu? Né? Existem, assim, fórmulas dentro... então, assim, os diretores do Google, da Microsoft, contam que quando aparece assim, tem uma mensagem nova, é para você ficar ligado. Ou quando você está digitando no WhatsApp e vê que alguém também está digitando, você fica esperando ali para ver. E tudo. Então, assim, vocês nem imaginam o que as redes sociais fazem para manter todo mundo preso. Então, dentro desse modelo, você acredita que está fazendo bem para você, mas você está dentro de um processo. E aí você entra nessa vibração, você entra dentro desse mundo paralelo, você está dentro de uma bolha, e quem dita quem é você, o que o teu pensamento tem que ter, a tua realidade, é um modelo pré-estabelecido de pessoas que já conhecem o processo da criação. Então, muitos empresários, muitos gestores, eles já conhecem o processo da criação e te deixam alienado a esse sistema.
Então, você está nessa vibração, é a vibração da cópia, né? É a vibração que te dá prazer com pouco esforço e não percebe, então, que daqui a pouco você vai ficar revoltada com algumas coisas, né? E essa revolta pode te levar a uma doença, e essa doença pode te levar até a morte, porque num determinado momento você vai gerar raiva porque a pessoa não te dá atenção, você vai se sentir vítima porque o outro não faz aquilo que você quer. Eu vou explicar também tudo isso hoje aqui. Mas basicamente eu queria que vocês ficassem atentos que o nosso modelo social é da cópia, né? Nós perdemos o poder de criar. Bom, e no final de tudo, então, você entra num processo de vítima, porque você, olha só, não tem almoço grátis, que nem fala o americano. Então, não tem recompensa para você. As redes sociais, que todo mundo imagina que está me ajudando, na realidade, você está dando dinheiro para ela. Então, tudo que a sociedade nos coloca de um homem forte, de empregos, de questões sociais, isso não é para o desenvolvimento do ser humano em hipótese alguma. Isso, alguém tem um benefício. E quando alguém tem um benefício, e você perde, então, o teu lado emocional, você entra em choque com você mesmo. É por isso que a gente tem tantas doenças emocionais. Bom, mas eu venho trazer para vocês também que tem uma solução, né? Já que nós vimos até agora que a mente humana é o local de criação dos pensamentos e que dentro do processo de imaginação você pode copiar ou criar, eu ofereço aqui para vocês uma possibilidade de, a partir de agora, abrir a mente, né? Já que nós estamos falando do poder de criação da mente, e ficar mais atento ao modelo de copiar, né? Eliminar algumas coisas que não são nocivas à nossa saúde e começar a entender como é o modelo de criar. O Giovanni Bruno, antes de 1600, ele era uma pessoa que teve contatos, por exemplo, com extraterrestres, ele acreditava em magia, ele era um padre, mas não era um padre da linha correta da igreja convencional da Igreja Católica. Ele, no testamento dele, fala assim: você quer chegar até Deus? Você quer chegar no plano espiritual? Comece a criar. Porque quando você cria, e vocês vão ver como é o processo de criação. Quando você cria, você vai ter que buscar uma ideia nova na tua essência. Você vai ter que atingir a tua consciência. Aonde que está a sua consciência? A tua consciência está fora do corpo. Então, o poder de criação, ele te leva ao contato com a tua consciência. E quando você tem o contato da consciência, você está se aproximando do plano espiritual. Então, na teoria dele, ele fala assim, vocês não sabem o quão é profundo você começar a criar. Praticamente, essa é a forma de você se conectar com Deus, ele falava, né? E ele falava, então, que dentro do processo de criação, você pode criar o amanhã, você pode criar o ano que vem, você pode renovar a sua vida, você pode co-criar uma nova realidade. Ele tinha todos esses questionamentos e levava, então, dentro da filosofia dele, a você ter, por exemplo, a tua identidade, né? Que é uma coisa, assim, que nós perdemos porque nós não criamos mais, né? Assim, se eu fizesse uma pergunta, qual é a tua identidade, que nem a Lucilena tem uma história que se Platão viesse para a Terra hoje e perguntasse qual é a sua identidade, a pessoa ia dar um número. Aí ela fala assim, o Platão, só se ele pegasse esse número para fazer numerologia, né? Porque as pessoas perderam a identidade, né? Quem é você? Você já olhou para trás e já viu qual é o rastro que você está deixando para o seu filho, para a humanidade? Nenhum. Porque você não cria mais. Você perdeu o poder da criação. Então, ela sempre brinca, né? Pergunte qual é a tua identidade hoje, que eu vou saber se você está no processo de criação ou de copiar, né? Bom, então eu trouxe alguns personagens aqui para que vocês entendam que há muito tempo atrás existiam nas escolas de sabedorias
nas escolas que estudavam conhecimentos, esse poder. O Platão, ele falava assim, ainda que não existisse um homem, existiria o plano das ideias. Que é assim, eu vou pegar o exemplo dessa sala aqui, por exemplo. Essa sala é uma sala que tem uma energia espiritual muito boa. Imagina que todo mundo saísse daqui, ela ia continuar com essa harmonia. Entendeu? É a mesma coisa que uma igreja. Dentro de uma igreja existe um campo. Pode ser que todo mundo saia de dentro da igreja, mas dentro da igreja tem o campo. Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, dentro das teorias de Platão, o campo da ideia existe. E quando vocês forem conhecer o campo mental, vocês vão entender que à minha volta existe um campo mental, nessa sala existe um campo mental. Quando eu estou sintonizado com a energia do mental, eu acesso os campos mentais. É isso que Platão falava. Bom, o Walt Disney, vocês já viram, ele imaginava e criava. O Steve Jobs é muito interessante, né? Perguntaram assim para ele, puxa vida, você não tem medo de o homem ser vencido pela máquina? E ele falou assim, não, porque a máquina não consegue imaginar, a máquina não consegue criar. A máquina só avança na área tecnológica. A máquina não tem emoções. E aí perguntaram para ele assim, bom, então dentro do teu processo de inovação, o que você faz com os seus funcionários? Ele tenta reter os funcionários que têm imaginação, porque ele falou que o ser humano perdeu. O ser humano está indo para o conhecimento da tecnologia da máquina e está perdendo a forma de criar. Então ele fala assim, infelizmente, gerar nova ideia sempre vai ser do ser humano, mas cada vez está difícil de encontrar uma pessoa que tenha imaginação, que possa criar. E a Marilyn Monroe, a história dela é assim, ela era vista como uma personagem de sucesso, né? Na época tinha poses ousadas, né? Era bonita, mas por dentro ela era muito vazia. E uma vez ela deu uma entrevista, tem no livro da biografia dela, que é assim, as pessoas me veem como um personagem, e é assim que a gente vê a sociedade, né? Todo mundo me vê do lado de fora, mas ninguém sabe quem é Marilyn Monroe do lado de dentro. Então eu trouxe algumas frases para que vocês possam entender que, primeiro, o poder da imaginação sempre existiu, está ali o Platão. O Walt Disney é a prova disso, ele pensava e criava. O Steve Jobs diz que cada vez está mais difícil encontrar uma pessoa que crie, que imagine, e só o ser humano consegue fazer isso. E a Marilyn Monroe falava assim, ninguém me conhece, essa não sou eu, esse é um personagem, né? E é assim que a gente vive. Bom, então nós já sabemos que a mente humana é o local de criação dos pensamentos. Nós sabemos que você pode copiar ou criar. Criar, você segue um modelo e você perdeu a sua identidade. Desculpa, copiar. E criar, então, é o teu processo de fazer uma conexão interna. Mas não adianta parar só no copiar, né? Tem que ter a vontade de colocar em prática. Se você não tiver a vontade de colocar em prática, só fica mais um sonho, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu não realizo. E aí, tem que existir, então, uma determinação, um pulso forte dentro da vontade. A vontade é o que vai determinar se você vai ficar só copiando ou realmente criando. E aí você tem que fazer uma série de perguntas para você, tem que pensar no teu dia de amanhã, tem que mudar as tuas práticas, mas a vontade é um elemento fundamental no processo de criação. Eu trouxe também aqui um fato, uma pesquisa do MIT, Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos, que eles começaram a perceber que 85% das pessoas, eles usaram um termo lá que talvez é um pouquinho diferente do que nós conhecemos aqui no Brasil. Ele fala desdobrado, né? Desdobrado aqui tem um cunho espiritual. Mas na pesquisa deles, eles falam assim que 85% dos homens andam desdobrados, que quer dizer, eles não estão mais presentes de corpo e alma, dando o melhor dele naquilo que eles estão fazendo. Simplesmente eles estão dentro do modelo de cópia, querem estar atualizado, querem estar conectado, querem ser o melhor,
que é estar aparecendo, ou seja, ele está dentro do modelo da cópia, é o que a sociedade implantou. E aí, quando a gente fala de imaginação, que dentro da imaginação você pode criar ou copiar, se você não tiver o teu modelo definido no plano do consciente, é a minha identidade, quem eu quero ser, se você não tiver esse modelo, você vai ser engolido pelo inconsciente, né? Se eu não crio, eu vou copiar. Criar é estar consciente, é saber o que eu quero, é ter a minha identidade. Copiar, eu estou dentro do modelo, eu fico aqui sentado, vejo televisão, pego aqui o celular, já estou no meu modelo de cópia social. E, antigamente, os sábios, eles falavam assim, você quer saber o que é evolução na Terra? Evolução na Terra seria você atingir um estágio de sabedoria, né? Que é o processo de criar, que nós fomos perdendo ao longo do tempo. Então, dentro desse resumo rápido aqui, eu posso trazer o que o Giovanni Bruno dizia, que criar é você se conectar com a tua consciência, com a tua essência, ou que os sábios falavam, né? Que evolução é o processo de sabedoria, do desenvolvimento. Bom, e aí eu apresentei para vocês todos esses modelos e quero deixar uma pergunta para vocês pensarem, refletirem, se realmente o modelo de vida, o modelo mental que vocês escolheram, ele é consciente ou ele é o inconsciente, né? Dentro do inconsciente, eu acho que eu falei na última palestra, tem um inconsciente ainda coletivo, que é o que o Jung traz do ânima e ânimos. Então, aqui tem o teu inconsciente, que é eu vou ficar parado e tudo que vir eu vou acreditar ou vou fazer, e você tem a carga do inconsciente coletivo, que é dos teus ancestrais, da sua sociedade. Se você não estiver presente, que é o que o Nietzsche falou, que as pessoas andam desdobradas, elas não estão presentes. Se você não estiver presente, o teu modelo de imaginação no campo mental, ele vai entrar pelo inconsciente e você vai viver o padrão social. Se você estiver presente dentro do teu modelo de criação, você vai ver como as coisas mudam. Eu dei um exemplo para ela ali, rapidamente, tem outros exemplos também. Vejam o nível de satisfação que cada um de vocês tem quando criam alguma coisa. Criar, estava falando para ela, criar simplesmente uma comida. Vai alguém em casa, eu faço um bolo. A tua satisfação de fazer um bolo, de fazer uma comida, ela é um êxtase total. Agora vai e compra o bolo na padaria. Né? A primeira coisa que vão falar é se não um bolo caseiro. Então, assim, numa pequena parte da nossa vida, de vez em quando, aflora o nosso poder de criação. E ele te leva a um êxtase total. Quando você cria alguma coisa, esse você está consciente. Se você perdeu o poder da criação, você é engolido. E tudo isso vai entrar pelo inconsciente. Então, eu trago uma proposta aqui para vocês de como acessar o plano mental e criar a sua nova realidade. Para adentrar vou chamar de crenças nesse momento, mas você pode entender que são pensamentos, que são vivências, que são traumas. Para entrar novas, você vai ter que abrir um espaço no teu armário, eliminando algumas velhas, porque você não vai acreditar em duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que acessar no campo mental, no campo dos pensamentos, aquilo que você tem e te incomoda, que também nós vamos ver isso daí, para fazer essa limpeza. Em seguida, você precisa ter novas referências, porque, eu parei de criar, mas se eu não sei copiar, ou parei de copiar, mas se eu não sei de criar, as novas referências, basicamente, são tuas. É o que você quer mudar. Né? Eu não dou novas referências para ninguém. Dentro desse processo aqui, você vai chegar à conclusão do que você quer para você. Mas quando você tira esses bloqueios, esses traumas, você não fica perdida? Você fica sem referência. Sim, por isso você precisa ter novas referências. Então, mas aí como você busca novas referências? Eu posso te dar alguns exemplos, por exemplo. Dentro do curso, eu vou pedir para você escrever, por exemplo, o que lhe irrita, o que lhe incomoda, É um processo. o que te deixa nervosa, o que te tira do sério.
E eu vou falar para você assim, todos os dias, né? Observa se isso vai através da polaridade, né? Que às vezes você fica com raiva, você não fica... E daí você vai escrevendo na primeira aula, na segunda aula, ou aqui no primeiro dia, tudo aquilo que você não tem controle. Essa é a primeira dica. O que você não tem controle, obviamente, é porque você não sabe controlar. É porque você não aprendeu a controlar. É porque você não sabe. Então, quando eu dou a aula do Psicologia da Alma, tem uma parte lá que é o processo de evolução. Se uma pessoa quer entender, às vezes eu estou evoluindo ou não? Bom, observa. Quantas coisas você tem para aprender? O que te irrita? O que te incomoda? O que te deixa magoado? O que te tira do sério? Isso que você não sabe lidar é o que você ainda não aprendeu. E aí, eu vou explicar na segunda parte, direitinho, os traumas que a gente tem e o que tem que fazer. Preciso fazer uma limpeza de algumas crenças que me limitam, preciso ter novas referências para não ficar com o vazio, como você falou. Tudo isso é feito no campo mental, no campo das ideias, no campo do pensamento. Cuidado com o que você pede, então. Né? Tem uma historinha que a pessoa falava assim, o meu sonho é parar de trabalhar, mas ganhar dinheiro. Né? Ela sofreu um acidente de carro, ficou inválida e teve a sua pensão. Então, o meu sonho é parar de trabalhar e não fazer nada. Fazer mais nada. A pessoa se aposenta 2 dias de casa. Cuidado com o que você pede, porque o campo mental ele vai criar isso à volta. A palavra tem força. Né? É a minha hashtag de sempre. É direito, porra. É isso. Direito, porra. Essa história aí, cara. Eu não gosto desse emprego, não gosto desse emprego, não gosto desse emprego, e ele foi mandado embora. Não pediu emprego ele melhor. Gera você isso. gostava daquilo. Você está gerando aquilo. E aí a sua vida é ressignificada. Porque quem escolheu foi você, não foi a sociedade. Você saiu fora do padrão da cópia. Né? A gente vai ver tudo isso aqui na segunda parte. Então, dentro do campo mental, hoje, existe uma série de sentimentos que a sociedade explicou para você. Eu vou dar um exemplo do medo. No Antigo Egito, na escola do olho de Horus esquerdo, que é o feminino, as pessoas estudavam as emoções, porque é o feminino. Dentro das emoções, elas estudavam o medo. Então, no Egito, eu falava assim, o medo nada mais é do que algo que falaram para você que existe. Se você tem medo de alguma coisa, nós vamos destravar agora. Você tem medo do que? Do escuro? Então, você vai ter que entrar comigo num quarto escuro. Você tem medo de jacaré? Então, nós vamos ter que visitar um jacaré. Então, assim, no nosso inconsciente, foram colocados dentro do processo de bipolaridade, mágoa, tristeza, medo, e a gente vive isso porque a gente acredita que isso existe. Que tal se eu te falasse para você se existe também a alegria, a felicidade, a saúde e a cura? Como eu falei aqui da outra vez, naquela semana que eu vim, eu tinha conversado com uma pessoa que estava com um probleminha. Aí dentro do probleminha eu falei assim para ela, bom, então você acredita que através do seu pensamento você pode criar uma doença no corpo físico? Ela falou, acredito, porque eu fico pensando, meu coração palpita. Então você tem que acreditar que através do pensamento você pode se curar. Mas isso é mais difícil. Se você, através do pensamento, consegue ter medo, mágoa e tristeza, como é que através do pensamento você não consegue ter felicidade, prosperidade, cura, saúde? Porque a sociedade cria um modelo e só conta metade da história. Nós perdemos a inteligência das escolas de sabedoria, das escolas secretas, que ensinavam como você ter a melhor vida de desenvolvimento na Terra. Bom, então a gente fica que nem uma gangorra dentro da nossa vida. Ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu converso, ora eu fico calado. Essa polaridade, ela faz parte de todo esse processo de cópia que a sociedade implantou. E a sociedade, ela replica isso sem saber. Por exemplo, o meu pai e o meu professor, quando me ensinou o modelo que eu sou hoje, eles também não sabiam disso. Mas os sábios sabem. A nossa proposta é a linha do meio. Não é você deixar de ser triste ou alegre, mas é você estar presente, sabe?
Hoje eu fiquei triste porque teve um fato que me entristeceu. Hoje eu fiquei alegre porque eu curti o abraço que eu dei, ou o bolo que eu fiz. Então, a proposta não é você viver em pobre, e não é falar assim, você não pode ter medo, você não pode. Pode sim. Se é uma emoção do teu campo mental, você pode ficar triste, você pode chorar, você pode, mas tem que estar presente. Não pode ser a tristeza que a sociedade gerou porque faltou internet e você não vai assistir aquela live. Isso não é motivo de tristeza. Você tem que ficar triste por alguma coisa que realmente você está presente e não deixar ser levada. Então, a proposta é trabalhar na linha do meio, falo um pouquinho mais para frente.